Nesse vídeo, eu vou demonstrar como criar um pequeno painel para destacar informações, né? Para você ter um layout um pouco mais profissional aí nas suas planilhas, nas suas rotinas diárias. Que painel é esse? É basicamente você inserir as formas, né? E dentro dessas formas a gente vai amarrar células com as fórmulas que vão fazer os cálculos, né? Então, para exemplificar, para demonstrar aqui de forma bem simples, nós vamos fazer o seguinte: nós temos aqui uma tabela, essa tabela tem as suas segmentações de dados, né? E nós dividimos aqui o nosso painel em análise por quantidade e análise por valor. Então nós vamos fazer as filtragens e perceba que o nosso painel ele vai recalculando, né, conforme o que vai sendo exibido na nossa planilha, na nossa matriz. Então, conforme eu vou escolhendo os meus filtros, aquilo que eu quero que ele utilize como base para fazer cálculo, como critérios para calcular, ele vai reexibindo aqui os devidos cálculos. Não, então, exemplo, o bolo de paçoca. Veja que o bolo de paçoca, só quem vendeu foi a vendedora Kátia, né? Eu tenho o faturamento dele em 4 meses, janeiro, fevereiro, março e abril. Se eu selecionar um mês só, então, olha, é isso que o meu painel demonstra. A quantidade média, na verdade, só teve essa quantidade, né? Então, se eu seleciono mais um mês, ele já recalcula baseado em 2 meses, em 3 meses e assim por diante, né? Se eu escolho mais de um item e eu tenho aqui mais de um vendedor e tenho esses meses que houve venda desses itens, e aqui são as análises: média, mínimo, máximo e total vendido por quantidade e valor. Então, para a gente criar esse modelo, esse painel, né, que alguns até chamam de dashboard, nós vamos precisar apenas disso daqui: uma planilha crua em branca sem formatação, que é através dela que nós vamos criar o nosso modelo, certo? Tem o link para baixar esse arquivo aqui, caso você queira acompanhar, caso você queira praticar aqui junto com a gente, certo? Então, baixou o arquivo, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos inserir 4 linhas em branco em cima da nossa tabela e vamos escrever o seguinte: soma total, em cima máximo, em cima média e por último mínimo. Ok? O que é isso? Nós vamos calcular o mínimo, a média, o máximo e a soma total por quantidade vendida e por venda, né? Total da venda. Então, utilizamos a função subtotal. Tem um vídeo meu explicando como utilizar a função subtotal, não tem segredo, é simples, é uma explicação bem rápida e básica, né? Então, para não perder tempo, vamos lá. O primeiro critério, a primeira função, o primeiro cálculo é o mínimo. Eu quero encontrar o valor mínimo, ponto e vírgula, desse intervalo aqui, né? Que é o intervalo onde estão todas as quantidades, ok? Mesma coisa com a média, igual subtotal da média. A média é a primeira opção, ponto e vírgula. Qual que é o intervalo? O intervalo da quantidade, igual subtotal máximo, ponto e vírgula, intervalo e subtotal, que é a soma total, opção 9 linha 9 função 9 e intervalo. Ok, então nós temos aqui a, a quantidade, né, analisada por cada função, certo? Para você vai aparecer um valor quebrado. Eu já deixei arredondado porque nós vamos trabalhar com valores inteiros, ok? Vamos copiar essa função e colar aqui, certo? Que é o valor da venda. Vamos selecionar como moeda, certo? Então, nós temos a seguinte análise: por quantidade e por valor total de venda. Agora nós vamos selecionar todo o nosso intervalo, toda a nossa área de informações e vamos na guia faixa de opções, na guia página inicial, e vamos formatar como tabela. Vamos escolher um estilo que parecido com o estilo anterior, né? O estilo do modelo anterior.
Vamos escolher esse estilo cinza aqui mesmo, certo? E vamos agora inserir segmentações de dados em relação a essa tabela, né? Então, selecionando a nossa tabela, guia design na faixa das opções, inserir segmentação de dados, vou escolher 3 segmentações, né? Mês, vendedor e item, certo? Aqui temos as 3 segmentações e vamos formatá-la, vamos personalizá-la, o formato dela parecido com o da nossa tabela aqui, um estilo cinza, certo? E agora vamos organizar, vamos distribuir essas segmentações aqui de forma proporcional na nossa área. Aqui. Certo? Vamos colocar o mês, vamos fazer do mesmo jeito que está no modelo anterior. Vamos colocar o vendedor em cima. E o mês por último aqui para completar a nossa segmentação de dados, ok? E agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer a montagem, a criação daquele painel, ok? Antes eu vou dar a seguinte sugestão. Clique com o botão direito em cima da segmentação de dados e vá na opção tamanho e propriedades, né? Vamos fixar essa proporção e deixar na opção não mover ou dimensionar com célula. Vamos fazer isso para as 3, né? Por quê? Porque aí o tamanho não muda e ela também não se movimenta conforme a gente faça alguma alteração no tamanho da linha ou da célula, ok? Vamos deixar assim, certo? E agora vamos inserir o nosso painel onde será apresentado esses valores aqui, porque nós vamos ocultar essas linhas. Então, sem perder mais tempo, faixa de opções, página inicial, não, perdão, inserir, guia inserir, ilustrações, formas. Vamos escolher essa forma de quadrado, de retângulo. Vamos desenhar um retângulo aqui que vai ser como se fosse o cabeçalho. Vamos escolher esse estilo aqui, que é o que mais combina também com nossa apresentação. Vamos escrever aqui análise por quantidade, ok? Certo? Página inicial e análise por quantidade, ok? E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos inserir, né, as outras formas, que vai ser cada uma vai ser referente a uma dessas análises aqui, por mínimo, média, máximo, soma total. Então é bem simples. Vamos dar um Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V para copiar, né, para não precisar ficar toda hora desenhando uma. E aqui temos as nossas 4. Vamos copiar essas 4. Vou ajustar só um pouco mais o tamanho delas. Okay. Agora vem a parte interessante, né, que é a parte que nós estávamos esperando. Como comunicar, né, cada uma dessas formas com a célula. Simples. Nós vamos clicar 2 vezes na forma e na chave de acesso vamos apertar igual, como se fosse escrever uma fórmula, e vamos referenciar uma célula. Simples, né? Então, fazer isso com todas, igual, referenciar a célula, chave de acesso igual, referenciar a célula, chave de acesso igual, referenciar a célula, certo? Mesma coisa aqui, né? Porém aqui eu vou deixar em branco porque nós vamos selecionar todas as nossas formas. Vamos clicar com o direito, opção agrupar, e agrupamos, ok? Vamos copiar e vamos colar. Então nós temos
a nossa segunda opção, que vai ser a análise por valor. Por valor. Então aqui, análise por valor de venda. Ok. Certo? Agora nós vamos continuar. 2 cliques, né, na forma igual quantidade. 2 cliques igual quantidade. 2 cliques igual quantidade. 2 cliques igual quantidade. Mesma coisa aqui, só que nós vamos escolher os valores de venda. 2 cliques igual quantidade, perdão, valor de venda. Aqui eu vou diminuir o tamanho da fonte para que ele caiba aqui, né? Como a fonte está um pouco grande, então ele não está exibindo todos os dígitos. Vamos aumentar então o tamanho, ajustar o espaço aqui para que ele possa exibir todos os valores, ok? Então é só um exemplo mesmo. Um pequeno detalhe aqui, quando eu filtrar, ele vai encavalar. Por que ele vai encavalar? Porque nós temos que fazer aquele mesmo processo que nós fizemos com a segmentação de dados. Clicar com direito em tudo que está agrupado nesse meu primeiro painel e vamos aqui, ó, tamanho e propriedades. Vamos fixar a proporção, nós não vamos mexer no tamanho. E olha a opção aqui, ó, não mover ou dimensionar com célula. Vamos selecionar, ok? Próxima, mesma coisa, né? Fixar proporção, peraí. Né? Fixar proporção, não mover ou dimensionar com células, ok? E aí se a gente filtra, veja que ele não se mexe, ele não se altera. E os nossos valores se alteram, olha só que interessante. Então o nosso painel está pronto. Vamos só ocultar esse intervalo aqui, ocultar, certo? Vamos ajustar aqui, vamos alinhar todos eles. Como o nosso tempo é curto, a gente não vai se apegar muito a essas questões de proporção, né, alinhar perfeitamente. Outra sugestão, exibir. Tira títulos, tira as linhas de grade. E aí ele fica sem a informação de linhas e de colunas e tira as linhas de grades da nossa tabela. E aqui ficou o nosso painel que está amarrado, né, está sendo referenciado aquelas células que têm aquelas fórmulas que recalculam os valores da nossa tabela conforme nós vamos filtrando, certo? Espero que isso daqui sirva como uma dica para que você tenha ideias de como montar aí o seu painel, o seu dashboard de acordo com a sua necessidade, certo? Isso é para ilustrar o que você pode fazer no Excel, né? O que você tem de ferramentas e os horizontes que você pode alcançar, né? As diversas maneiras de apresentar o seu trabalho e que varia com a criatividade de cada um, né? Isso é apenas uma dica, vai de pessoa para pessoa, certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês consigam praticar da mesma forma.